Shalom, shalom, mais uma vez, aqui é o professor Ronaldo Vieira, da Torá Viva. Estou mais uma vez com vocês aqui para trazer mais um ensino das Escrituras, mais um ensino da Palavra de Deus para vocês. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estar aqui com vocês, agradecer ao Criador por estar tendo a oportunidade de todos os dias trazer novos ensinos e novos vídeos para vocês. Nesse vídeo, eu quero trazer um ensino sobre a porção dessa semana, né? A Parashá Hashavua, a porção da semana, ou a porção semanal, que é Bereshit, o livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 6, versículo 8. Antes de trazer o ensino, não quero deixar de pedir para vocês sempre colaborarem com o nosso canal, que vocês possam divulgar, comentar, compartilhar o nosso canal. Também ative o sininho, se você também puder, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, para cada dia vocês estar aprendendo com as Escrituras e a Santa Palavra de Deus. Além disso, também, eu quero trazer para vocês uma novidade. Temos as nossas apostilas da Torá Viva, um ensino, são 12 apostilas de ensino desde Bereshit até vários outros ensinos que eu vou estar logo lançando para vocês nos outros vídeos. Vocês vão estar vendo quais são essas apostilas. Se vocês quiserem adquirir e estudar junto conosco sobre a Palavra de Deus no seu contexto original, as parábolas de Jesus ou Yeshua no seu contexto original e o que Jesus queria dizer nos seus contextos, no momento que ele estava falando em sua língua hebraica original, você vai ter todo esse respaldo nesses ensinos através dessas apostilas e dos ensinos que estaremos passando todos os dias para vocês aqui no nosso vídeo. Se algum comentário que vocês quiserem fazer, faça. Se tiver alguma pergunta ou algum respaldo sobre algo da palavra que vocês queiram aprender, olha, professor, eu queria aprender tal coisa, o significado de tal coisa na palavra, faz um vídeo de tal coisa, estou aqui. Vocês mandem para mim esses comentários no nosso vídeo e a gente vai estar ensinando para vocês, ok? Sem mais delongas, vamos rapidamente para aprender hoje a Parashá do Senhor Deus, o Deus de Israel. Na Parashá de hoje, nós vamos estudar sobre o Bereshit. O Bereshit, o livro de Gênesis, do seu capítulo 1, do seu versículo 1 até o versículo 4, versículo 5, que diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face da profundeza. E o Espírito de Deus pairava sobre a superfície da água. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e assim houve tarde, manhã e um dia. Se nós lemos as Escrituras, no hebraico, vamos ver grandes segredos, mais profundos que poucos conhecem. E para quem não sabe, olha só que coisa interessante, para quem não sabe, na Parashá de hoje, no livro de Gênesis, na tradição judaica, rabínica, alguns estudiosos, alguns doutores da Torá e muitos outros livros, temos algumas mensagens do Deus de Israel através da boca desses grandes sábios. E, para quem não sabe, o livro de Bereshit, essa porção dessa semana, que é a primeira porção do ano que se começa no calendário judaico, é um dos principais estudos, porque no Bereshit contém o princípio de tudo e o final de tudo. Aqui que está a perfeição das Escrituras e a Parashás que precisamos conhecer e aprender. Se nós lemos no hebraico, o livro de Bereshit, do versículo 1, está escrito dessa seguinte maneira: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nesse estudo, só nesse versículo 1, existe um segredo aqui que poucos conhecem que eu quero passar para você. Se nós lemos no contexto onde está escrito nas nossas Bíblias, lá já transliterada e já traduzida, está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas tem um segredinho que antes de Deus criar os céus e a terra, ele criou algo. O que é que Deus criou antes dos céus e a terra? Para quem não sabe, a palavra et no hebraico significa da, de, di, dó, du, ou e, ou o, ou a, que são algumas vogais, que é um artigo indefinido para definir uma mensagem. Então Deus cria a perfeição. E o que é a perfeição? Deus cria a palavra. Deus cria primeiramente o et. Esse et é um segredo que alguns rabinos dizem, é um segredo, tem um segredo aí, no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis. Porque o segredo é esse, a palavra et, Deus cria antes de criar o Hashamayim, os céus, e a Aretz, e a terra. Então, et, ele era o segredo, ele é o segredo da criação de Deus antes dos céus e da terra. Então, quando ele se fala ve'et, ele está dizendo, ele criou a
palavra, porque sem a palavra não haveria de como criar todas as coisas. Então foi pelo poder da palavra que criou-se todas as coisas. Foi pelo poder da palavra que veio gerar e acontecer todas as coisas. Foi pelo poder da palavra que no versículo 2 ele diz a palavra o seguinte: Ve'aretz ha-yata tohu vavohu ver-hosher al-pene tehon. Então ele diz: e a terra estava informe e vazia, e havia trevas sobre a face das águas. Veruach Elohim merachefet al pnei hayamim. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vayomer Elohim Yehior Vayehior. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vayar Elohim et haor kitov. E viu Deus que a luz era boa. Vayar vider Elohim ben haor uvein haosher. Então Deus fez separação entre as luzes e as trevas. Então você veja que coisa sublime. Logo depois que Deus cria o et, a palavra, antes de criar os céus e a terra. Olha que coisa interessante. Então, o que Deus criou antes dos céus e a terra? A palavra. Então, depois que ele cria a palavra, ele cria os céus e a terra. E logo em seguida, ele começa a dar formação, dar vida a tudo aquilo que não tinha vida pelo poder da palavra. Então, ele dizia e aquilo acontecia. Então, ele diz: haja luz, Yehior, e houve luz. Essa luz no hebraico, or, ela tem uma conotação de poder, de fazer acontecer. Quer dizer, no hebraico, or, tem o significado de luz, manifestação, emanação, poder, gerar. Então, quando ele diz haja luz, ele estava querendo dizer que a energia, isso é até científico, é ciência, que quando a energia ou a luz entra em contato com uma matéria, ali se gera-se a vida. Então, gera-se vida. Por isso que ele disse haja luz e houve luz. Aquilo ali já era profético, aquilo já era uma manifestação do Criador, do que futuramente ele deveria fazer e acontecer. Ali já estava a presciência, que para nós judeus, a qual a teologia cristã também conhece, ali para nós já estava a presciência da manifestação do Mashiach. Deus já tinha criado os céus, a terra e a luz. Então, pelo poder da palavra, quando ele diz haja luz, que a luz entra em contato com a matéria, traz a criação do Mashiach. A manifestação, Deus já estava querendo dizer, então, pela poesia do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, dizendo: estou criando todas as coisas, porém, não só para criá-las, porque elas têm um propósito. E o propósito será que todos os seres humanos me terão como único Deus e seguirão as minhas leis. E assim serão benditos, abençoados, e viverão pela minha palavra, viverão por ela. Por isso que em Deuteronômio, capítulo 8, você vai ler no versículo 4, dizendo assim que aqueles que estavam famintos nos desertos saberão que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque a palavra de Deus, ela manifesta vida, ela emana luz, poder, que de encontro com a matéria gera vida. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, Jesus, quando ele é tentado, no capítulo 4, que ele é levado pela tentação, pelo adversário a transformar a pedra em pão, o que ele diz? Ele usa Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, dizendo: Satanás, diz a palavra, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o próprio Jesus utiliza a palavra, porque ele sabe que o poder da palavra do Pai, de Deus, tem poder para dar vida, para gerar, para fazer emanar e acontecer tudo aquilo que menos imaginamos. Porque o poder está na palavra. O poder está na mitzvot, nos preceitos, nas leis, nos mandamentos de Deus. E quando o homem obedece, ele alcança este poder de palavra. Olha que coisa interessante para terminar. O versículo 2 de Gênesis diz: Ve'aretz hayata tohu vavohu verhoshel penel tehom veruach Elohim merachefet al pnei hayamim. E a terra estava em forma vazia, ou tornou-se sem forma e vazia. Então, o Espírito de Deus pairava sobre
Pinei Hayamim, sobre a face, Pinel, Pinei, face, Hayamim, das águas. Vaiomer Elohim, então disse Deus, Yehior, haja luz, e houve luz. Então Deus precisava trazer luz para que o mundo começasse a gerar vida. Porque onde não há luz, que há só trevas, há só morte. Então por isso que se nós lemos no Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 12. Vamos ler comigo, lê comigo. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Que está escrito assim: Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz que dá vida. Então esse é Yeshua. Ele estava só confirmando a palavra do Eterno. Ele estava dizendo, Deus, ele dá vida. A palavra de Deus dá vida, porque a palavra de Deus é luz. Lembra quando ele disse que haja luz, que o Criador disse lá em Gênesis? Pois bem, ele estava fazendo já realmente uma profecia. O próprio Deus já estava profetizando, já estava de antemão avisando que o Mashiach viria. O homem que ele manifestaria e faria ele nascer de uma barriga virgem, traria, porque Deus sabia que o homem pecaria nas suas leis e não conseguiria completar a plenitude, obedecer. Então Yeshua vem para trazer para nós esse ensino de cumprir, obedecer, e que mesmo que fale, tente, continue, se esforce, obedeça as mitzvot, os mandamentos do Criador, e você viverá por ela. Você terá sucesso. Em João, no Evangelho de João também, no capítulo 12, nós vamos ler no versículo 46, dizendo, Jesus, eu vim como luz ao mundo, para que quem confiar em mim não permaneça nas trevas. E no versículo 50 ele diz, sei que teus mandamentos é vida eterna. Isso Jesus dizendo para o povo que estava ao redor dele. Eu sei que os mandamentos do Pai é vida eterna. Portanto, digo simplesmente o que o Pai me mandou dizer. Então ele está dizendo, o próprio Jesus dizendo, os mandamentos é vida. E quem obedece esses mandamentos terá vida. Viverá por ele. Jesus só está cumprindo com a boca, obedecendo, tornando pleno aquilo que já estava escrito na lei. E onde que está escrito isso na lei? Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Se você ler em Levíticos 18, 5, está escrito, guardem as minhas leis e regras. Se alguém as cumprir, terá vida por intermédio delas, pois eu sou Adonai. Salmo 119, 105 diz, Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O caminho que ele estivesse, o caminho que ele estivesse, por ser fiel à lei do Eterno, ele sabia que não sofreria dano. O próprio Davi estava dizendo em Salmo 119, 105, completando com Salmos 23, 4. Por isso que ele dizia, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus está só com quem segue a tua palavra, que segue a tua lei, que segue os teus mandamentos. Então olha que coisa maravilhosa que estamos aprendendo hoje. Gênesis capítulo 1, a porção de hoje, Bereshit, Bara Elohim, e criou Deus o quê? Et, primeira palavra, depois os céus e a terra, e depois dos céus e a terra, ele disse, haja luz, e a luz veio e criou-se a vida, aonde a luz que entra em contato com a matéria, então há vida. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Ele é o que está dando vida. E ele disse, aqueles que obedecem os mandamentos. Lembra Mateus capítulo 5, 17? Eu não vim para anular, eu vim para cumprir. Ai daquele que não cumprir e ensinar o seu irmão não cumprir. Esse será considerado o mínimo no reino dos céus. Esse será impossível entrar no reino. Apartai-vos de mim, ele diz ainda, concluindo o capítulo 7 de Mateus, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Iniquidade, ainomia, aquele que é sem lei. Apartai-vos de mim, vós que viveu uma vida como se não houvesse lei. E próprio Deus disse em Levítico 18, 5, aqueles que guardarem as minhas leis e as minhas regras e os meus mandamentos, este viverá por intermédio dela, terá vida por ela. Romanos, capítulo 10, versículo 5, Paulo diz, porque Moisés escreveu sobre a justiça baseada na lei. A pessoa que pratica essas coisas obterá vida por ela mesmo. Terá vida por ela. Então, você quer ter vida? Obedeça os mandamentos, conheça a palavra do Criador, porque ela é luz que te conduz ao caminho correto, que te conduz ao caminho certo. Então essa é a porção, rapidamente, que passei para vocês hoje, para aprender sobre a Paraxá de Deus, que vocês recebam essa porção, recebam esse ensino, saiba que Yeshua está contigo,
Se tu realmente crê, se você realmente crê em Yeshua, siga os mandamentos do Deus de Israel. Saiba que Yeshua veio trazer, Yeshua veio tornar pleno os mandamentos do Pai. Ele veio tornar pleno a mensagem do Criador para que você obedeça. E ainda que não consiga e falhe no meio do caminho, levante, faça uma techuvá, retorne e obedeça. Lute para seguir e para obedecer de novo. E você terá sucesso na sua vida. Você terá vida e vida com abundância, tanto nessa quanto na porvir, que é a eternidade. Ok? Então, que o Eterno te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o rosto e coloque sobre vós a paz. Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe em nome de Jesus.